Señor, que podamos disfrutar esta mañana de tu compañía, de tu dirección, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras mentes, en nuestro corazón y de manera muy especial en nuestro invitado, el pastor Alberto Tim, a quien agradecemos mucho, Señor, por que tú le has dado la oportunidad de dirigirnos en el tema de esta mañana. Señor, sé con nosotros, cuídanos y acompáñanos siempre, lo rogamos por Jesús. Amén. Bien, quiero mencionarles que en pantalla van a ver un número telefónico por el cual ustedes pueden hacer preguntas sobre el tema puntual que vamos a estar analizando, y si no son tratadas en la temática, las vamos a estar procurando e intentando pasar a nuestro invitado especial. Y me toca presentarlo al pastor y doctor Alberto Tim. Él es nuestro invitado especial, él es director asociado del Centro de Investigación White, es el ente que regula todo lo que tiene que ver con investigaciones acerca del espíritu de profecía, responde inquietudes, preguntas. Por eso agradecemos mucho al doctor que nos está acompañando y pedimos que Dios lo bendiga en esta presentación. Es un privilegio poder compartir algunas ideas con ustedes y también escuchar quizás la contribución de ustedes para un tema tan importante. Ustedes saben que Dios es profesional en cambiar maldiciones en bendiciones. Y muchos de nós quedamos muy asqueados en relación con esta pandemia del coronavirus. Pero esto ha cambiado el mundo y también la iglesia. En el pasado só se hacía prácticamente reuniones si pudiéramos estar en la misma ubicación donde la reunión, el salón o el auditorio donde la reunión estaba. Ahora podemos ahorrar mucha plata por la iglesia y tener la misma forma de reunión en nuestras casas. Y mi deseo y mi oración es que cada uno de ustedes esté sob la protección de Dios, con las bendiciones, la salud también para la familia. Y vamos a aprovechar la oportunidad. ¿Cómo el mundo ha cambiado? Yo creo que los lugares más secularizados están se abriendo un poquito más para la predicación del evangelio. Y mi hijo coordena la Escuela Bíblica Digital de Nuevo Tiempo. A cada día más de 1,000 personas piden estudios bíblicos, que era una cosa que no tenía la misma característica que hay hoy. Entonces, yo creo que esta es nuestra oportunidad. Mira, déjame solo plantear un poquito sobre nuestras consideraciones. Yo voy al inicio repassar um pouquinho um PowerPoint com algumas imagens e depois vamos a nos concentrar em algumas citas de livro que quizás não estejam em la pantalla, pero são igualmente importantes. E com o permiso de ustedes, vou a compartilhar algumas questões aqui. E se ustedes têm perguntas ou contribuições de sua parte, são bem-vindas. Mira, el tema es el juicio investigador, como ya fue mencionado, del capítulo 29 del conflicto del libro El conflicto de los siglos. Y me gustaría plantear para como una introducción algunas ideas con ustedes. En la revista Ministry de 1982, quizás el artículo fue también traducido a la lengua de Los Ángeles Buenos, el español o castellano. Yo no estoy seguro, no tuve oportunidad, pero en el 1982 él sacó un artículo. Y en ese artículo sobre el juicio investigador, él empieza con un párrafo una analogía muy, como voy a decir, no muy vegetariana. Y en este él dice lo siguiente: ¿cómo tú te sentirías si, llegando al cielo, Billy Graham no estuviera allá y Adolf Hitler fuera tu vecino de puerta?
quizás tú quedarías con una pregunta. Y él lo pone así, él dice, mira, yo creo que no estoy en la ubicación correcta. Quizás estoy en un lugar que no es el cielo. Y él dijo, después él dijo, pero ¿cómo puede que el gran predicador, el más grande evangelista del siglo XX no está aquí y el terrible Adolf Hitler es aún mi vecino? Por supuesto que esta es una analogía, una ilustración exagerada, pero tú puedes estar seguro que el cielo va a ser un lugar de sorpresas. Personas que nosotros no imagináramos que estuvieran allá van a estar, y otros que creíamos que eran buenos cristianos no van a estar. Entonces, Dios por su cuenta no necesita de un juicio, porque nosotros creemos que Él conoce todas las cosas y es lo que la Biblia dice. Ahora, Dios se acomoda, se somete a um juízo exactamente para benefício de de sua criação, para que não quedem dúvidas sobre a justiça de Deus. Agora, não sei se vocês escutaram falar, eu creio que sim, de Donald Barnhouse. Donald Barnhouse foi famoso teólogo americano. Ele publicava na revista, o nome está ali, Eternity. E vocês han escutado de los diálogos evangélicos adventistas de la mitad de la década de 1950, que deu origem ao livro Questions on Doctrine, ou seja, o livro Perguntas sobre Doutrina, que está publicado em los clássicos del Adventismo por IATPA. En los diálogos que ocorreram en la Asociación General y algunos de los teólogos y líderes evangélicos, al final de los diálogos invitaram também, tiveram uma cita com Barnhouse, e foram los evangélicos, um grupito pequeno de evangélicos, uns 12 e uns 3 ou 4 adventistas, não mais que 5, foram à casa de Barnhouse, e então tiveram buenos diálogos e tudo, e depois disto ele sacou um artículo em la revista Eternity de 1957, titulado ¿Son los adventistas cristianos? E em sua evaluação da Igreja Adventista, e eu estou citando solo a conclusão, ele diz que sim, as doutrinas adventistas estão basicamente de acordo com la posición evangélica, pero hay tres doctrinas que son como si fueran una tensión. La doctrina poco importante y casi ingenua del juicio investigador. Entonces percebe, dice que es poco importante y hasta ingenua de un juicio investigador antes del advenimiento. Después, él habla de la doctrina más seria, que es la guardia del sábado, y la creencia más seria de todos, o el punto clave, que es la inmortalidad condicional. Ahora, tú vas a ver una cosa que da la impresión que él no entendió bien la idea del juicio investigador. ¿Por qué? Porque el juicio investigador sería, no sé si la expresión es la mejor, como si fuera un subproducto de la inmortalidad del alma. Entonces, las doctrinas no trabajan aisladas, elas siempre estão juntas. E esse é um ponto muito importante. Então, se tu vas a estudar com alguém a ideia do juízo investigador ou do processo de juízo, não faz sentido estudar se não estiver bem planteado a doutrina da imortalidade condicional, que a pessoa, quando morre, morre mesmo. Então, é solo bajo esta doutrina
que o conceito de juízo investigador hace sentido. Aqui temos um pequeno diagrama solo de ilustração. O juízo investigador começou em 1844 e então vai hasta o cierre de la Puerta de la Gracia e depois o juízo del milenario durante o milênio mesmo e depois a execução ou o juízo ejecutivo. ¿Por qué la doctrina de la inmortalidad condicional del alma es importante para la comprensión del juicio? Por una simple razón. La resurrección, o sea, la primera resurrección y la segunda, son recompensas, o sea, ya es el resultado. Não vai haver cambio depois. Então, se alguém vai ser juzgado, tem que ser juzgado antes. Senão, teria que quedar na condição de dizer, mira, tu veniste aqui, tu estás com nós em la primeira ressurreição, pero foi uma falha. Né? Tu tendrías que estar em la segunda ressurreição e não nesta. Então, perdão, vamos te levar outra vez a la sepultura ou algo assim. Ou depois, em la segunda, mira, 1000 perdones, porque tendrías que ter ressuscitado em la primeira ressurreição. Então, se os muertos têm que ser juzgados, têm que ser juzgados antes de la ressurreição. E é nesse sentido que a imortalidade condicional del alma é clave. Para aqueles que creem que a pessoa já vai ao cielo, ao inferno ou ao purgatório, quizás nem necessidade de um juízo há. Pero a força do mensaje adventista é a coerência del todo, como a coisa é harmônica. Agora, alguns podem perguntar, e como é que começou a doutrina del juízo investigador? Bueno, eu hablo disto em 2 secções do livro Santuário Mensaje de los Tres Ángeles. Essa é a edição de Aces, as páginas 70 a 72 e depois 146 a 151. Ali, eu creio que os argumentos são formidáveis como os pioneiros lo plantearam. Há solo argumento que a mim eu creio que é baseado em uma mala compreensão, é que o argumento número 5, se tu fores a la página 147, onde diz, a revelação de los pecados de alguns homens antes que venga a juízo. Eu creio que ali é a ideia de que muitos hacen sus trampas e coisas e nada passa. Pero a outros não, a coisa viene ao conhecimento. Então, eu não creio que esse texto de 1 Timoteo 5:24 seja um texto claro, pero os demais argumentos são formidáveis. Me gostaria plantear algumas citas que eu tive tempo de poner en el PowerPoint aqui, e se vocês têm o livro, podem também marcar, se todavía não lo hicieron, subrayar como querem. En la página 533, el tercer párrafo, Elena de White tiene una cita muy importante y dice que la venida de Cristo descrita aquí, está se referindo a Daniel 7, 13 y 14, no es su segunda venida a la tierra. Él viene al anciano de días para recibir el dominio y así por adelante, y dice que esto ocurrió en 1844. Entonces, algunas personas tienen dificultad en la comprensión de este pasaje, de este texto de Daniel 7, por dos razones. En primer lugar, habla de la venida de Cristo. Y da la impresión si es venida, es la segunda. Y la otra cosa es la alusión a las nubes del cielo. Entonces creen que es esto.
pero significa las hostes celestiales. Entonces, aquí Elena de White habla muy claro de una transición en el ministerio de Cristo. Solo para aclarar alguna cosita, a largo de los escritos de Elena de White, desde de los más antiguos hasta el final, incluso la edición del conflicto de los siglos que nosotros tenemos, que es la edición original de 1911, con sus revisiones, Elena de White siempre habla de dos compartimentos o apartamentos en el cielo, y no solo de faces, como algunos plantean. Siempre habla del lugar santo y santísimo. Yo estoy mencionando isso porque algunos dicen lo seguinte: no, en el inicio Elena de White habló de dos compartimentos, pero hoy, perdón, en la fase final no, esto no es real, siempre lo mantuvo. Ahora, es muy interesante aclararmos un punto. Muchas personas tienen esta idea que del año 31 hasta el año 1844, el Padre estaba en el lugar santísimo y el Hijo en el lugar santo, como si hubiera una división. Entonces, algunos hasta preguntan, ¿y cómo queda entonces la cuestión de Jesús estar a la mano derecha del Padre si hay esta división? Não creio que é este o conceito que Elena de White planteia, e tampouco Daniel. Daniel, capítulo 7, los versos 9, perdão, 8, 9, e também Ezequiel, habla del trono del anciano de Días como teniendo ruedas, e que ele se sentou em su trono. Entonces, hablando de esta transición al fin de las 2300 tardes y mañanas que entendemos ser años, hay una alusión al trono teniendo ruedas. Ruedas son símbolo de movilidad, entonces no es un trono estático en un solo lugar, es mueble. E dá a ideia que o anciano de dia se assentou. Mira, se ele já estava em lugar santíssimo, não há necessidade de sentar-se, já estava allá. Agora, é interessante o que Elena de White põe no livro Primeiros Escritos, página 55, e esta cita seria bueno ter em mente também. Vi el Padre levantar-se del trono y un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, la mayoría fueron con ellos y también fue. Entonces en esta cita, en esta visión que Elena de White tuvo, da la impresión de que el Padre y el Hijo estuvieron en el lugar santo. Ahora, después fueron a este lugar de juicio los dos, el Padre primero y después el Hijo. Y en ese sentido se cumple que el Hijo fue a la presencia del Padre también. Entonces hay una transición de los dos y no solo de uno. Y esto aclara ese concepto que algunos tienen, que los dos estaban separados en lugares distintos. Por supuesto, Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero yo creo que no se puede estudiar ese tema sin tomar en cuenta lo que Elena de White también puse allí. Es cierto, si tú vas a leer el libro de George Knight, La visión apocalíptica y la neutralización del adventismo, que es la versión de Aces, la de ATPA aparece com o término original, a castração del adventismo. Ele pone isto como error em Elena de White. Eu não creio que é esse o ponto. Ele habla de dois, esse é uma cita e outra. Pero mira, eu creio que é muito coerente com o texto de Daniel, a descrição que tu tienes ali.
Mira, isso é só um pequeno detalhe ali. No capítulo del conflito de los siglos, nós temos alusão a los registros e muito claramente aparece alusão a 3 livros. O livro de la vida, o livro de memória, o livro de la vida, que contém os nomes de todos aqueles que alguma vez aceptaram a Jesus como seu Salvador. Se quedaram com Jesus ou não. Agora, há que acordar-se que Helena de White tem citas onde diz que nomes são escritos no livro de la igreja e não no livro de la vida. Então, não é simplesmente aquele, são aqueles que uma vez aceptaram genuinamente a Jesus. E então vão ser evaluados se todavia quedam com ele. Memorial, o livro de memória, é aquele onde todas as boas coisas são registradas. E o livro de registro de los pecados, o mesmo nome já aclara o que é. São os registros de los pecados. E este é dramática a forma como Helena de White lo plantea a largo do livro. E a base de todo o juízo é a lei de Deus, a lei moral. Agora, alguém pode perguntar sobre isto, e eu estou simplesmente aclarando algumas cositas aqui. Agora, a lei de Deus que temos em Éxodo 20 é exatamente a mesma que temos no cielo? Há que acordar-se uma coisa, Helena de White habla, não nesse capítulo, mas em outros lugares, ela habla que a lei de los 10 mandamentos são uma transcrição adaptada a nuestra realidade pecadora de los principios de la eterna ley de Dios en el cielo. Entonces, hay una contextualización, una adaptación, porque senão tu poderias perguntar, e há esclavitud en el cielo? Porque o mesmo mandamento, quarto mandamento diz que não tu siervo, tu sierva e assim por adelante. Então, seria uma coisa, pero é uma adaptação fiel, confiável de la lei de Deus. Agora, Helena de White também nesse capítulo habla sobre o macho cabrío como sendo Azazel. É outro ponto que os evangélicos, muitos deles não aceitam. Porque para eles, o macho cabrío é o mesmo Senhor, ou seja, Jesucristo. Pero nós temos forte evidência de que não, Jesus não é o macho cabrío por algumas razões. Em primeiro lugar, se tu vas a Levíticos 16, há 2 machos cabríos e se põe suerte para o Senhor, ou para Jeová, e outro para Azazel. Então, se há esta suerte, e isso seria os 2 para o Senhor, não faz sentido. Por que dizer que é para o Senhor e o outro não? Há muitos argumentos e não me gostaria quedar só na parte técnica, porque eu creio que há muitas lições espirituais também. Pero tenhas em mente uma coisa, e eu até escrevi um pequeno artículo uma vez sobre isto, e há mais extenso de William Shea. Em la literatura pseudoepígrafa, ¿te acuerdas que temos los apócrifos, como a Bíblia católica lo tiene? E também temos os pseudoepígrafos ali. Em los pseudoepígrafos, que são livros escritos em nome de uma pessoa del passado, por exemplo, Enoch. Nós não creemos que Enoch escreveu estes livros. Tu tens o primeiro Enoch, tu tens o segundo, e também tens o Apocalipse de Abraão. Não creio que Abraão escreveu um livro de Apocalipse, mas são nomes postos desta forma. Então, aqui tu tens as referências consistentemente a largo da literatura judia, pseudoepígrafo, que não é inspirado, pero tem sua importância. Sempre Azazel é considerado um demônio del deserto.
y jamás una alusión a Jehová. Eso sería una abominación. Entonces, aunque tú puedes tener tu idea, la misma, el uso en la literatura judía es así. E é muito interessante, eu não tive o tempo de volver a investigar um pouquinho ali, pero há que acordar-se que a descrição de Azazel e seu exército sendo derrotado por el Senhor en el final é muito semelhante à descrição do Apocalipse de Juan, quando habla en el capítulo 20 de la destrucción y de Lucifer y sus, del diablo y sus ángeles. Entonces es simplemente que hasta afuera del texto bíblico tenemos fuertes evidencias que comproban que el macho cabrío que ia al desierto es un símbolo de Satanás y no de Cristo. Agora, me gostaria de plantear algumas citas que eu creio que são muito importantes para vocês subrayar no livro e vamos depois, como eu disse ao início, quizás considerar algumas outras. No livro El conflicto de los siglos, página 533, párrafo 1, tú tienes la cita que diz así como los rasgos de la fisionomía são reproduzidos com minuciosa exactitud sobre a polida placa del artista. Assim também está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. Mira, Ellen G. White usou la analogía disponible en su época. Quizás tú podrías cambiar para un lenguaje más moderno como el rayo X, una tomografía, no sé si se habla de tomografía también en castellano, pero esta reproducción que tú tienes que es exacta, así es. Y tú tienes en el libro, déjame ver si consigo ubicar pronto aquí, ese concepto es... por exemplo, na página 535, o último parágrafo habla disto aqui e diz de todas as coisas e também diz ali de que, por exemplo, uma pessoa pode hasta ter sua vida privada oculta, que a senhora não lo sabe. El hijo no lo sabe, el papá no lo sabe, la mamá, los amigos. Y entonces tiene su vida pecaminosa, oculta de todos. Pero diz que todas las intenciones son registradas con precisión. No hay nadie de nuestros pensamientos e intenciones que pueden ser ocultas del Señor. E Ellen G. White habla de uma coisa muito interessante. Ela diz em um lugar aqui, e não é possível poner toda a coisa aqui na pantalla, mas ela diz assim, incluso a influência de largo alcance, ou seja, eu posso cometer um hecho hoje malo, e eu, a los ojos de Deus, vou ser responsável não só por o que ocorreu hoje, por la influência. Por exemplo, nós temos a Charles Darwin, que especulou muito sobre suas ideias e tudo, hasta sua viagem importante por Sudamérica, por quantidade de lugares de nossos países ali, depois foi hasta las islas ali em Chile e toda aquela coisa. Ele hasta foi muito por el caminho de la especulação, pero generou uma herência que hasta hoje está exercendo sua influência. E ele vai quedar responsável por isto também. Então, alguma vez eu já pensei, para nosso autoexame, como tu te sentirias se tus pensamentos quedaram audíveis? Se
caminando por la calle onde todas as pessoas pudieran escuchar tus pensamientos, eu creio que isto seria uma situação muito difícil para muitos de nós. Pero Deus respeita nuestra individualidad, nuestra privacidad, pero isto não é uma excusa para quedar com os pensamentos malos ou quedar no caminho do pecado. Esse capítulo, perdão por la sinceridade, para mim é um capítulo fenomenal para um autoanálise. Não tanto para predicar simplesmente, pero analisar como está nossa vida. Agora, há uma outra cita que me gostaria subrayar, é na página 542, parágrafo 1, onde ela diz que Helena de White diz que Satanás inventa inumeráveis meios para distraccionar nossas mentes da obra que precisamos estar mais ocupados. E qual é esta obra? É exatamente a obra que Jesus exerce hoje no santuário celestial, ou seja, a mediação e o juízo. E Helena de White diz, el arque-seductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importância de um sacrifício expiatório e de um mediador todo-poderoso. Sabe que su éxito é distraer las mentes de Jesus de sua obra, de Jesus e de sua obra. Ora, imagínate quantas diferentes distrações temos hoje. Entonces, hasta con el problema del coronavirus, algunos dicen que jamás los sitios pornográficos han sido acessados más do que ahora, porque las personas están en su privacidad. Entonces, algunos dicen que carácter es lo que tú eres cuando estás solo en el oscuro. Entonces, ali tú demonstras quem tu eres mismo. Entonces, esta es una cuestión. Ahora, el diablo, el problema, tú puedes ver que en esta cita, ¿cuál es nuestro gran dilema? Es el dilema de las prioridades. E quizás o diabo não te vá levar a uma coisa que seja muito mala. O problema é muitas vezes que coisas buenas ocupam o lugar de las grandes prioridades daquilo que é essencial. Então, não podemos deixar que isso ocorra em nossa vida e quizás também em nossa predicação. Porque eu posso distraccionar a los miembros de la iglesia com quantidade de coisas interessantes, pero hay que acordar-se que as verdades centrales que o diabo aborrece têm que quedar em evidência em nossa predicação também. Não podem quedar olvidadas. Senão estamos cumprindo o papel que o diabo, o rol que o diabo quer que hagamos. Ora, aqui viene em las páginas 544 e 545 o cambio. São dois parágrafos juntos. Helena de White também pone ali um ponto que ha generado muita especulação. E ela diz, hablando de la solemnidade de los tiempos, pronto, nadie sabe quando, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Entonces, Helena de White aquí está hablando de un cambio del juicio. Ela habla en el capítulo que el juicio empieza con los primeros seres humanos que vivieron en la tierra, y por supuesto nosotros ponemos como sendo Adão e Eva, e vai caminhando cronológicamente hasta llegar a lo último de los muertos, hasta entonces, y entonces para los vivos. Algumas pessoas tienen muita preocupação com isto.
y hasta dicen, caramba, si ahora viene mi nombre, yo estoy en dificultad. Pero yo no creo que Elena de White tiene una versión de predestinación, porque si mi nombre surge ahora en los libros del cielo, entonces yo no tengo más libertad para elegir mi futuro porque ya está decidido bajo lo que ocurre hoy, ahora. Não creio que é isto. Helena de White, eu creio que está enfatizando a solemnidade dos tempos. O que está dizendo, mira, se o juízo de los muertos já chegou ao fim e já está começando por los vivos, é que pronto o juízo vai terminar e Jesus vai venir. E ela hasta diz que quando o juízo termine, Jesus vai volver. Agora, eu creio que é bueno tomar em conta o parágrafo seguinte, que começa assim. Quando é de concluída a obra do juízo investigador, quedará também decidida a suerte de todos los para a vida ou a arte. Então, Helena de White diz que quando esteja concluída a obra, a suerte vai ser determinada e não a quando empieza a coisa. Então, creio que há duas possibilidades. Uma delas, por supuesto, Deus tem conhecimento suficiente para nos juzgar com base em sua presciência, su conocimiento que él tiene del futuro, pero al mismo tiempo, yo creo que también puede que los registros sean abiertos, no es que cada uno abre y ya esté concluido, y que sean concluidos con el cierre de la puerta de la gracia. Porque si no fuera así, el cierre de la puerta de la gracia sería solo para el último ser humano a ser juzgado, porque para todos os demais já está cerrado antes. Não creio que é assim. Há que tomar em conta uma coisa. A presciência de Deus é absoluta, pero não causativa. Mira o que eu estou dizendo. A presença de Deus é absoluta e não causativa. Não é porque Deus sabe ou porque Ele conhece que as coisas têm que ocorrer, pero porque elas vão a ocorrer, Deus lo sabe. E isto hace toda a diferença. Então, nós, porque senão teríamos que dizer o seguinte: eu tenho livre albedrío hasta que mi nombre surja en el juicios en el cielo. Después del juicio en el cielo, yo estoy bajo predestinación. Isso seria uma negação de livre albedrío. Então, não creio que estamos autorizados a ler adentro desta cita mais do que a cita mesma diz. Bueno, basicamente isto seriam nossas reflexões em termos de PowerPoint, aí algumas coisas que eu puse ali adentro, pero me gostaria simplesmente de ler algumas partecitas. Se tu tienes o livro, vamos volver à página 535, o último parágrafo, que é, eu creio que o mensaje del contexto, perdão, del capítulo. A obra de cada uno passa bajo la mirada de Deus e é registrada e imputada já como señal de fidelidade ou de infidelidade. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparece com terrible exactitud cada mala palavra, cada ato egoísta, cada dever descuidado e cada pecado secreto, com todas as tretas artearas. Las admonestaciones o reconversiones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus
abarcantes resultados. ¿Se acuerdan que esa expresión es importante, con sus abarcantes resultados? Entonces, no es simplemente el hecho, pero la influencia también de largo alcance. Todo fue registrado por el ángel anotador. Después, en el inicio de la página 537, cada nombre es mencionado, cada caso es cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguno tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrependido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y entonces, en la página 539, página 540, este párrafo, yo creo, el segundo párrafo es muy importante. Página 540, segundo párrafo. Los pecados que no hayan inspirado arrependimiento y que no hayan sido abandonados não serão perdonados nem borrados de los livros de memória, sino que permanecerão como testemunho contra el pecador en el día de Dios. Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche. Eran conocidos y manifestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y los registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto y ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Y entonces Elena de White agrega el inicio del párrafo anterior, que sigue postrero. Qué pensamiento tan solene. Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Ahora, al mismo tiempo que Elena de White es muy firme en lo que dice sobre esto, que el juicio es una gran realidad, ella también habla en el mismo capítulo de la bendición del perdón de aquellos que se arrependieron de sus pecados y la sangre de Jesús lo limpió y los registros son borrados. Los registros del mal, o en otras palabras, es puesto allí perdonado. Entonces, para la salvación eterna. Yo creo que ese capítulo podría ser resumido como un capítulo de los contrastes. El contraste entre la bendición de la salvación y de la desgracia de la vida no de salvación, o sea, de perdición allí. Ahora, hay que tomar en cuenta, nuestros historiadores o nuestros teólogos a lo largo de los tiempos usaban el juicio investigador para generar temblor de los miembros, que estamos sob una situación muy difícil.
E eu creio que nós não temos autorização para deixar muito suavecito a coisa, como se tudo, agora a coisa ha cambiado. Não. Agora, há o outro lado da moneda. E alguns autores, incluso Richard Davidson, habla de la bendición del juicio investigador. Entonces, si no hubiera el juicio investigador o el juicio de Dios, yo tendría tentación de hacer justicia con mis propias manos en muchas cosas. Pero él habla de la bendición del juicio investigador, o sea, de las buenas nuevas del juicio investigador. ¿Te acuerdas que en el libro del Apocalipsis hasta las almas de los mártires están bajo el altar clamando por justicia? Por supuesto, metafóricamente, no que sea real. ¿Hasta cuándo que no haces justicia? Entonces, el juicio investigador es una bendición para aquellos que están en Cristo y una maldición para aquellos que no están en Cristo. Entonces, yo creo que estas son algunas, por lo menos de mi perspectiva, algunas cosas que se podría plantear y tomar en cuenta. Quizás ustedes tienen alguna idea que quieren compartir. Gracias por me escuchar hasta ahora en este monólogo. Pastor Esteban Molina tiene algunas preguntas, lo escuchamos. Pastor Molina, de paso para todos nuestros compañeros y hermanos, hay un número, el número del Pastor Esteban Molina, que está recibiendo preguntas, aunque vamos a tener un tiempo para dialogar también. Déjame solo agregar una idea más antes de las preguntas. Si ustedes quieren estudiar un poquito más, nosotros tenemos también el libro, el Tratado de Teología Adventista, el capítulo El Juicio Divino. Y ese capítulo puede aprofundizar un poquito más el concepto. Yo creo que es el capítulo 23, escrito por el doctor Gerhard Hasel. El capítulo 23 del libro El Tratado de Teología Adventista, que es el tomo 9 de la colección del comentario bíblico adventista, es muy aclarador. Muy bien, muchas gracias por la sugerencia, Pastor. Tengo aquí algunas preguntas que de alguna manera se trataron, pero tal vez por la incertidumbre o la inquietud que genera alguna de ellas, voy a pasarla ahora. Esta consulta dice así: a veces se ha hablado del inicio del juicio a los vivos como un hecho puntual que puede ocurrir en cualquier momento. Esto genera incertidumbre, pone aquí esta persona. ¿Qué pasa si hoy pasan mi nombre? ¿No? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es el proceso del juicio a los vivos? ¿Es algo puntual? Usted ya algo trató de esto, pero para enfatizar este asunto. Mira, yo creo que nada, no cambia nada si mi nombre viene hoy para los registros del cielo, si empieza hoy. Yo creo que mi vida va a continuar, va a quedar en la misma forma. Entonces, no hay ahora una predestinación antecipada. Como yo planteé, yo dije antes, es simplemente una idea de la solemnidad del tiempo. Yo creo que los registros son abiertos y la decisión final va a ocurrir con el cierre de la puerta de la gracia, que yo no creo que es solo para la última persona, porque los demás ya se cerró la puerta de la gracia. Mira, déjame solo poner una cosa. Hay una cita que yo no tengo conmigo ahora, pero yo hasta escribí en la revista del Anciano. Yo tenía la columna en la revista del Anciano por el período, yo creo que yo estuve en la división del 2007 a 2011 al final,
E uma das perguntas que vino é se para algumas pessoas a porta de la gracia vai ser, perdão, que depois del cierre de la puerta da gracia todavia vai haver misericórdia para outras pessoas que não tiveram oportunidade. Eu entendo que isto é uma mala compreensão. Não há uma segunda oportunidade depois do cierre de la puerta de la gracia que é para todos os seres humanos. O que Helena de White está dizendo, eu creio que alguns já cierram sua oportunidade antes del cierre de la puerta de la gracia, que nós chamaríamos de el pecado contra el Espírito Santo. Pero no que agora vai haver uma segunda oportunidade depois del cierre de la puerta de la gracia. Claro. Pastor, anda dando una vuelta, una idea, y acá alguien escribe esto, una idea de una creencia de que la puerta de la gracia se va a cerrar primero para los adventistas. No sé si ha escuchado o tiene algo para decirnos en esto, en este sentido. Mira, isto é exatamente a ideia que é mais ou menos baseada nesta cita. O que eu posso fazer depois de terminarmos nossa, eu posso tentar ubicar o artículo quizás e sacar uma cópia e enviar ao pastor Gastón Femopaz e ele pode compartilhar com vocês a explicação, pero não creio que isto faça sentido. Eu creio que o cierre de la puerta de la gracia é para todos que estão vivos, excepto para aqueles que pecaram contra o Espírito Santo e já cerraram a questão por sua conta. E acuérdense que o pecado contra o Espírito Santo não é um decreto divino, é uma atitude humana. Agora, aún assim, isto é um mistério por uma razão. Para mim, eu quedo muito impressionado com a vida de Sansão. O texto bíblico diz que ele não sabia que o Espírito Santo já se havia retirado, afastado de ele. E depois, nos momentos finais de sua vida, ele se arrepende outra vez. E então, seu nome aparece em Hebreus 11 como um dos heróis da fé. Então, há um artículo até que saiu há muitos anos em inglês sobre a vida dele. Humanamente hablando, mientras há vida, há esperança. Não creio que Isaías, en el cielo, que Isaías imaginar que Manassés, o pior rei da história de Israel, se converteria algum dia. Então, isso é uma coisa que nós sabemos em teoria, pero não estamos autorizados a dizer, esse já se foi, e o outro, só Deus lo sabe. Seguro. Muchas gracias, Pastor. Aquí tengo una más. Esta se refiere a que cuando termina la intercesión de Cristo, termina el tiempo de gracia, pero Cristo no viene inmediatamente a buscar a su iglesia y comienza el tiempo de angustia. Siendo que ya la predicación del Evangelio se habrá terminado, por lo tanto, el propósito de la iglesia se habrá cumplido y el destino de cada uno está fijado. Acá viene la pregunta. ¿Cuál es la razón por la que Cristo no viene inmediatamente a buscar a su iglesia? En otras palabras, ¿qué propósito tiene dejar a los santos durante el tiempo de angustia sin intercesor? O sea, ese tiempo de angustia, si ya nadie se va a convertir, ¿cuál sería el propósito? Esa es la pregunta. Mira, hay algunos puntos que se tienen que tomar en cuenta. Uno de ellos es cierto que Helena de White habla que naquele período, que eu creio que é um período curto, é o período em los quais as 7 últimas plagas vão a cair. Não vai haver intercessão da parte de Cristo. Alguns agregam a esta ideia de não ter um intercessor também a ideia de que o Espírito Santo se vai a ser retirado de la tierra.
é certo que Helena de White diz que o Espírito Santo está sendo retirado da terra e vai ser retirado, pero em nenhum lugar ela diz que vai ser retirado de sua igreja ou de los salvos. Porque se fuera assim, entonces isto seria o cúmulo do legalismo e do perfeccionismo, onde seres humanos podem quedar em estado de santidade sem a presença e a habitação do Espírito Santo. Isto é impossível. Em la psicología, maturidade ou madurez é tu vivir, tu tener tu vida independiente, pero en la vida cristiana significa mais cerca de Deus. Então, esse é o período em qual o Espírito Santo vai estar atuando e, por supuesto, nesse período, os destinos já estão hechos. Uma outra coisa que é importante ter em mente é que não vai ser uma coisa, como vou dizer, como dijo alguém uma vez, a pessoa crê, por lo menos um professor de teologia, Wilson Andrew White, que alguns de vocês conheceram, e ele, em sua aula, uma vez, disse que ele crê que mártires vão haver hasta o cierre de la puerta de la gracia, pero não depois. Porque não há, como foi muito bem planteado na pergunta, não há razão mais evangelística, porque tudo já está definido e agora, por que vai haver este período todavia? Solo Deus sabe. Eu não lo sei. Agora, creio que se pode entender um pouquinho melhor se tu pones adentro dela, como vou dizer, del marco del gran conflito cósmico. ¿Te acuerdas que a história humana não é simplesmente para nossa salvação, por supuesto que esse é o ponto clave, pero é também um espetáculo, é como vou dizer, para o universo e uma resposta a Satanás. E Satanás, durante esse período, vai tentar, todavia, como generar dúvida em la mente de los salvos, dizendo, mira, tu não eres tudo isto que tu te imaginas, tu não te arrependiste de tus pecados, então a angústia de Jacob vai ser a angústia de dúvida de los pecados perdonados, não de dudar de Deus, que seria pecado, pero dudar de minha sinceridade, de meu arrependimento. Então, neste sentido, eu creio que é todavia uma oportunidade mais para o diabo ser puesto abaixo, al piso mesmo. Mira, aún aqui tu não vas lograr mais êxito. E vai chegar o ponto, como vocês sabem, o grande drama do bem e do mal vai chegar ao seu clímax quando o mesmo Satanás vai reconhecer a justiça de Deus delante de todo o universo. Bien, pastor. Tengo en este momento muchas preguntas que están llegando por distintos medios. No sé cómo estamos con el tiempo, Pastor Gastón, pero tengo muchas preguntas para responder. Usted me dirá cuántas preguntas puedo hacer. Podemos continuar con dos más y cerramos este bloque que lo va a cerrar el pastor Kairus. Dos preguntas más, cerramos este bloque y continuamos por Zoom. Muy bien. Voy a pasar a esta pregunta que mandan desde el sur. Es sobre los perfeccionistas. La pregunta dice que creen que ya son perfectos. Si podría aclarar, pastor, ¿cuándo se logra la perfección? O sea, alguien pregunta evidentemente sobre el asunto del perfeccionismo y si la perfección se puede lograr aquí o cuándo y cómo se logra la perfección. Mira,
todas as perguntas são, de passo, são muito buenas. Caramba! Eu, eu estava um dia falando com meu filho, que também trabalhou muito com alguma dessas coisas, e ele me disse uma coisa que eu não havia pensado antes. Nenhum perfeccionista se considera perfeccionista. É a ideia, por uma razão. Porque tu puedes ser, pero Helena de White diz que nadie pode dizer que é perfeito. Então, eles podem ter uma convicção personal, pero não admitem. Se tu chegas para um deles e pergunta, tu não pecas mais? Não. Isso não é uma pergunta aceitável. Agora, mira uma coisa. Há duas formas de entender o assunto. Helena de White tem uma doutrina de perfeição e de santificação. Pero al mismo tiempo, ela não tem uma doutrina de perfeccionismo, que é a exageração. La doctrina bíblica de perfección tiene bases en el concepto de que Jesús vino con una naturaleza sin tendencia al pecado. Ahora, por su vez, el perfeccionismo diz que Jesús vino con la misma naturaleza de Adán, sem pecado, antes de la caída. En el sentido moral y espiritual. Jesús, en realidad, tenía una naturaleza física y morfológica, o sea, su forma era como de Adán después de la caída. Y Helena de White tiene cantidad de citas donde ela habla que Jesús vino después de 4.000 años de pecado y no tenía el mismo vigor físico y así por adelante. Pero ela tiene el otro lado de la moneda donde dice, cuide como apresentas a Jesus. En él não havia tendência ao pecado. Ele não havia propensão ao pecado. Então, para quem crê solo em la perfección y santificación, Jesús es mi sustituto a la obediencia y mi ejemplo. Pero para aquellos que creen que Jesús, en el perfeccionismo, Jesús es más mi ejemplo do que mi sustituto. Entonces, esta es una cuestión. Ahora, ¿cuándo se obtiene la perfección? Juan Wesley, que es uno de los padres del perfeccionismo y que influenció mucho el metodismo y la conexión cristiana, él decía que después de la conversión y antes de la muerte, tú vas a llegar a un punto en lo cual alcanzaste la perfección. Ahora, en ese sentido, algunos perguntavam a ele, e então, depois disso, não necessita mais de Cristo como tu Salvador? E ele não tinha uma resposta para essa pergunta. Há que cuidar-se, porque então, o pastor Dwight Nelson, uma vez, em la igreja de Andrews, disse que ali havia perfeccionista em la região. Eu tenho a suspeita que ele estava se referindo a Mervyn Maxwell, el autor del comentário del Daniel y Apocalipsis e del livro também sobre a história da igreja, pero não estou seguro porque ele não falou del nome, que dizia o seguinte: temos que chegar a um ponto en el cual podemos dizer que não necessitamos mais orar a oração do Senhor, onde diz, perdona-nos nuestras deudas, porque não temos mais deudas para serem perdonadas. Acuérdese de uma coisa. Para os perfeccionistas, a base está em pecados como hechos, transgressão de la lei de Deus. Agora, para os demás, eu creio que esta é tu posição também. O pecado não é simplesmente hechos, é uma condição. E então entra o conceito de Lutero, não é porque eu peco que eu sou pecador, pero porque sou pecador, eu peco. E isso faz toda a diferença. Ao que eu não venga a cometer hechos pecaminosos, que quizás vai ser o que vai ocorrer depois do cierre da porta da graça,
aún así yo soy un pecador necesitando de la gracia de Dios hasta que mi cuerpo mortal se transforme en la inmortalidad y lo que es corruptible en el incorruptible. Ahora, nesse ponto, solo una idea más. Elena de White es muy clara en el libro Hechos de los Apóstoles. Yo no sé la página en español, creo que se acerca, pero por lo menos en inglés la página es 560-561. Tenía que dar una mirada. Elena de White dice más o menos lo siguiente. La santificación no es obra de un momento o de simplemente una divagación del pensamiento. Es una vida completa de morrer para el pecado y vivir para Cristo. Entonces ela agrega, mientras Satanás exista, não vai haver um ponto em lo qual podamos dizer, suficiente, lo alcancei plenamente. Entonces ela diz que homens de Deus en el pasado jamás tenían el concepto de ser perfectos. E no livro La Santificação, Elena de White agrega que quanto mais cerca de Cristo nós vamos estar, mais pecadores vamos nos considerar. Quanto mais lejos, mais santos. E eu creio que o melhor termômetro, perdão por alargar um pouquinho minha resposta, o melhor termômetro para saber se o conceito, o movimento de reavivamento e santificação é correto, es la parábola del publicano, del fariseo y del publicano. Uno decía, mira, yo ya estoy bien. El falso reavivamiento, el falso perfeccionismo genera un espíritu crítico y de autosuficiencia, o sea, un espíritu de orgullo espiritual, una actitud, perdón, de orgullo espiritual. La verdadeira santificação genera humildade. Quando alguns empiezam a criticar a igreja porque está em apostasia, porque está isto, por aquela forma, provavelmente estão muito semelhantes, muito cerca del fariseu em sua atitude. E uma última ideia sobre isto é, mira, a mim me encanta muito a atitude de Moisés e de Daniel, que eram líderes naquele entonces. Deus chegou para, se acercou de Moisés e disse, Moisés, esse povo está em apostasia. Eu vou destruir a eles, vou fazer de ti, tu família, minha igreja, ou meu povo. E Moisés quedou muito contente e disse, mira, Senhor, que bueno, eu he sofrido tanto com esse povo, não é mi desejo, não é mi petição, pero hágase tu voluntade ali, tudo. Se tu queres, mi Senhor, eu sou submisso a tu voluntade. Qual foi a atitude dele? Jamás. Então, entonces borra mi nombre de tu livro. E Daniel, en el capítulo 9, não dijo, esse povo pecou, esse povo não, nós pecamos. Então, o verdadeiro líder de um movimento de reavivamento camina com o povo de Deus e não afuera e criticando o povo. Perdão por uma resposta mais larga para essa pergunta, mas eu creio que como é um assunto que en el nível mundial é um problema, não é só em Argentina, el sur de Argentina, sei onde seja, é em todo o mundo isto hoje. Muchas gracias, Pastor. La verdad que estoy tratando de leer las preguntas que me llegan por 3 canales distintos y no alcanzo a leer todas. Esto de las preguntas ha generado mucho movimiento en las redes, se están haciendo varias preguntas, pero quiero terminar con una de las preguntas. Hay varias preguntas de pastores de paso, pero quiero terminar con una de las preguntas que hace uno de los ancianos que está siguiendo la programación. Él dice así, según Primera de Pedro 4:17, que lo leo, dice, porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces dice él,
según Primera de Pedro 4:17, Jesús intercede solo por su pueblo. O sea, para ser parte del pueblo hay que bautizarse, entonces, ¿él intercede solo por los que se bautizaron? Es la pregunta que hace este anciano de iglesia. Excelente pregunta, como todas las demás. En realidad, ese es un tema un poquito complejo también por una razón. Yo creo que adentro de las denominaciones cristianas, sin excepción, la iglesia adventista es la única iglesia o movimiento profético que tiene un origen del cumplimiento de la profecía y la iglesia que tiene más verdades. Entonces yo creo que es la iglesia remanente, no solo parte del movimiento remanente. Pero como yo hablé en el inicio, nem todos que estão com nós outros são verdadeiros cristianos. ¿Te acuerdas que en las parábolas de Jesús algunos son puestos adentro del pueblo de Dios por el diablo, ¿no? Como la cizaña y la red del evangelio que pega buenos pescados, buen pez y otros malos y así por adelante. Entonces, adentro de la iglesia también tenemos algunos ali que... E Helena de White diz que algumas pessoas são bautizadas e seu nome não é registrado no livro del cielo porque simplesmente foi uma formalidade e não realmente uma conversão. Agora, por sua vez, Helena de White também diz que afuera, e Jesus também, que tenho ovejas afuera del pueblo de Dios, como diz no Evangelho de Lucas. E Helena de White tem por lo menos umas 5 citas que eu conosco de pessoas que não escutaram o nome de Deus, perdão, o nome de Jesus entre os gentiles, que também vão estar no cielo. Então, há que acordar-se que o juízo não creio que é simplesmente para os adventistas. É para todos aqueles adventistas e quizás das ovejas de afuera que tiveram seu nome registrados no livro da vida por terem aceito o plano de salvação, ou seja, a Jesus. Eu não sei te dizer como é a coisa com os gentiles, pero Helena de White diz que muitos servem a Deus ignorantemente e é quando ela toma em conta o texto de Romanos 2:14, que diz que aqueles que não tendo conhecimento da lei escrita servem a Deus com sua consciência. Então, pero são aqueles que tiveram seu nome registrado no livro del cielo. Muchas gracias, Pastor, por responder a estas preguntas. Y bueno, quedaron algunas preguntas, algunas de pastores, algunas de algunos hermanos. Esta pregunta creo que usted ya de alguna manera respondió. Solamente la voy a, una respuesta breve, porque pregunta aquí un pastor en el sur. Supongo que también está pensando en algunas preguntas que le han hecho otros. ¿Se puede vivir sin pecar? O sea, ¿se puede vivir sin pecar? Esta es la pregunta. Mira, este es el ideal de Dios para nosotros, vivir sin pecar. Pero una cosa es el ideal y otra cosa es el real. En la vida cristiana hay un crecimiento. Se eu leio o livro La Santificação, de Helena de White, eu creio que esse livro é muito aclarador. Ele diz que quanto mais cerca de Jesus eu estou, como eu já les mencionei, mais pecador vou a me sentir e quanto mais lejos, mais santo. Não porque vou a pecar mais, Helena de White aclara, diz, pero minha consciência vai quedar mais sensível e coisas que eu creia que não eram pecado, minha consciência vai começando ali. Eu creio que bajo o poder do Espírito Santo é possível, pero eu digo uma coisa, minha ênfase deve ser não tanto em hechos simplesmente, pero em atitude, em pensamento,
Quando o desejado de todas as gentes diz que Jesus nem aún por um pensamento, por uma mirada de ojos, ele pecou. Isso é uma coisa incrível. Eu creio que nós outros não podemos cair em pecados grandes, largos. Agora, há uma coisa. Alguns dizem que todos os pecados são iguais. Não é assim. Biblicamente, não há bases para esse conceito, e nem em Helena de White. Por isso se hace a distinção entre pecado e pecados. Pecado, como natureza humana, como essência, é toda a mesma, alienação de Deus. Pero a manifestação desta essência em hechos pecaminosos há uma diferença. Eu creio que há uma diferença alguém mirar uma mulher e ter um pensamento malo e dizer, Senhor, perdóname, e entonces cambiar seu pensamento do que planear a morte de Urias como David lo hizo. Eu creio que há uma diferença. Helena de White, no livro Camino a Cristo, também põe ali a página 30 em inglês, onde diz ali, há a los ojos de Deus como a nossos ojos gradações de culpa. E então habla que o pior pecado, ou os pecados mais grandes, e um deles é o orgulho, porque neutraliza a atuação do Espírito Santo na vida. Então, aunque eu não venga a cometer hechos pecaminosos, eu todavia vou ter uma natureza pecaminosa hasta a segunda venida, e esta natureza necessita quedar subjugada por el poder del Espírito Santo. Então, eu creio, há que mirar por el outro. Eu posso mirar por hechos e dizer, mira, eu não estou matando nadie, não estou fazendo isso, não estou adulterando, não estou fazendo aquilo, estou bem. Pero não se olvide que isso é uma mirada superficial. Eu tenho que reconhecer que minha natureza é pecaminosa e tem que ser subjugada hasta a segunda venida. Bien, muchas gracias, Pastor. Usted mencionó, Pastor, algo de este asunto de salir de las grandes ciudades. El domingo pasado algo estuvimos hablando acerca del tema, pero tal vez usted pueda dar alguna orientación más, un aporte más. Nosotros algo tratamos, pero nos gustaría escuchar su postura en este asunto. Agora, imagine se minha posição é distinta de ustedes. Que hago entonces? Nos volvemos, Pastor, nos volvemos. Eu creio que eu vou ter que me arrepender. Mira, há dois livros de Helena de White que têm que ser estudados juntos e não de forma aislada. Há o livro Vida no Campo, que algumas pessoas lo leem e lo admiram muito, e o outro é como é Ministério de las Cidades, como é o título em espanhol, em castelhano. Ministério de las Cidades. Então, mira, perdão? Sí. Ok. Então, mira, déjame poner muito claro minha posição. Helena de White tem ideal de la vida cristiana e também trabalha com realidade. Por exemplo, se tu fores a ler livro de George Knight, que hoje tem umas ideias pouquinho que quizás não vamos a compartilhar, pero ele tem livro titulado Mitos en el Adventismo, ou Mitos en la Educação Adventista em inglês. O livro foi publicado em português com esse título, Mitos en la Educação Adventista, em inglês simplesmente Mitos en el Adventismo. Ele habla de que em Helena de White há o ideal e o real. Por exemplo, ela dijo que a verdadeira educação não poderia ser, não poderíamos ter uma boa educação não fuera en el campo e em uma área rural e todo. Pero depois, e esse foi o ideal de nosso colégio em Avondale,
Chile, perdão, Austrália. Depois, quando foi a compra da terra, pequena terra, adentro da cidade, para o que é hoje a Universidade Adventista de Washington, aqui, Helena de White, isso foi o terreno ou a terra que que o Senhor me ha mostrado que deveria ser comprado. Então, nós temos que nos acercar do ideal o máximo possível. Ela também disse que a verdadeira educação teria que ser a madre como maestra de los hijos e tinha que começar a los 8 a 10 anos. Pero depois, quando haviam chicos, eu creio que eram, se não estou equivocado, em Battle Creek, que estavam sem o cuidado de los padres, ela disse, mira, melhor que esteja em la escuela do que quedar como marginales em la calle. Então, eu creio que o ideal da vida realmente não é a vida nas cidades, pero afuera, para a educação da pessoa, o aire puro e também muita coisa, o ambiente. E Helena de White, no livro em um de seus livros, ela abre essa Christ Object Lessons, em castelhano, sobre as parábolas de Jesus. Lecciones prácticas del gran maestro. Exacto. Neste livro, Helena de White diz que as lições de Jesus são melhores entendidas onde foram habladas em meio à natureza. Pero hay que acordarse uma coisa. Ela também diz, isto é lado da moneda, ela também diz o seguinte, que Deus nos ubicou em diferentes lugares para sermos testigos de Ele. Então, ela jamais endossou a ideia de termos agora uma colônia de adventistas. Por supuesto, há pessoas que estão em sua jubilação com saúde debilitada, seria bueno quizás estar cerca do Sanatório Adventista del Plata. Pero isso é para o período depois que a pessoa necessita de algo. Pero cada de nós estamos ubicados em um lugar para sermos dulces, como foi Daniel e José. Agora, para mim, o diabo quedaria muito contento se pudera nos sacar de nossas ubicações de las cidades, deixar as cidades por conta deles e ir ao campo para colônias escatológicas de preparação à segunda venida. Então, aunque o ideal de viver afuera e predicar em las cidades é uma realidade, não se olvide uma coisa, que os métodos mais efetivos de evangelização são sempre com vizinhos, parientes e amigos. Se tu não tens um círculo social, é difícil evangelizar. Em la fábrica, em la instituição onde tu trabalhas. E Helena de White é muito clara. En el livro Eventos de los Últimos Dias, ela diz que a señal para salir de las grandes cidades é a lei dominical nacional em Estados Unidos. E para salir de las pequenas cidades é o decreto de muerte. Então, não creio que podemos adelantar as coisas. Se tu tienes uma forma de tu mantenimento e queres viver em um lugar afuera, perfeito, não, nada em contra, eu creio que é o ideal, pero não podemos abandonar a cidade simplesmente e deixar. Eu creio que esta é uma religião egocêntrica, onde eu penso simplesmente em minha salvação personal e não mais em la salvação de las outras pessoas que estão perdendo. Eu creio que nós necessitaríamos, por exemplo, de mais presença adventista em uma cidade como Tóquio. Eu fui algumas vezes a Tóquio e para mim é uma coisa, é uma depressão. A mim me encanta a tecnologia, a modernidade, tudo, pero com pouco é nossa presença ali adentro. Vai haver um momento para sair, pero agora eu creio que é caso de uma presença ali.
Gracias, Mira, pastor. es mi posición por lo menos. Muchas gracias, pastor. Ok. Tengo acá la pregunta de un hermano que dice así: ¿es verdad que la misión del remanente en el tiempo del fin, cuando no haya intercesor, es vindicar la ley de Dios ante los inconversos? ¿O en realidad el pueblo no tiene nada que vindicar porque Cristo ya vindicó su ley con su vida, muerte y resurrección? La Bueno, pregunta ese nos es otro mandan desde tema. Misiones. Sí, ese es un punto muy importante. La cuestión de la vindicación del carácter de Dios. Yo creo que cada pecador que se acerca de Cristo y lo acepta como su Salvador personal, es una vindicación del poder del Evangelio y también del poder de la actuación del Espíritu Santo. Pero la vindicación del carácter de Dios es más cristocéntrica do que antropocéntrica. E Helena de White, e foi em la persona de Jesucristo que o caráter de Deus foi vindicado. Então, Helena de White tem uma cita no comentário bíblico adventista, eu creio que é o tomo 6 ou 7, não me acordo exatamente, pero onde ela diz: temos uma sola fotografia perfeita de Deus, e esta é Jesucristo. Entonces hay que cuidar. Algunos tienen una énfasis antropocéntrica, o sea, centralizada en el ser humano, que la última generación va a vindicar el carácter de Dios y todo. Es cierto que yo creo que va a contribuir en ese sentido para decir que Satanás es derrotado y aquí hay un pueblo que está cerca de Dios. Pero aún todos los seres humanos, incluso los 144,000 y la última generación, sea o que sea, no va a reemplazar la vindicación del carácter de Dios en la persona de Jesucristo. Ele vino não, acuérdese uma coisa, ele vino não solo para morrer em nosso lugar, ele vino para vivir em nosso lugar. Então, a pergunta que viene é a seguinte: por que Jesus não vino en el miércoles de la semana de la pasión? Quedó el jueves tranquilito, morreu en el día de la crucifixión, ali el viernes, y después, ¿por qué no quedó en la sepultura el día sábado, domingo resucitó y el lunes volvió al cielo? Se Jesus hubiera venido solo para morrer por mim, eu tendría que obedecer a lei de Deus para ser salvo. Pero Jesus vino não solo para morrer, pero para vivir a vida de obediência em meu lugar. Quando eu acepto a Jesus, eu não acepto simplesmente sua muerte, seu sacrifício, eu acepto sua vida de obediência. Então, eu não obedeço para ser salvo, pero obedeço porque foi salvo. Isso faz toda a diferença. Então, a vindicação do caráter de Deus é a vida de obediência de Jesucristo. El clímax de tudo. Muchas gracias, pastor. Creo que quedó clara la respuesta. No podía dejar de hacer esta pregunta porque se la hizo con mucha anticipación. Así que tengo que hacer esta pregunta, la hizo un pastor. Vamos a un tema que tiene que ver con el santuario. Hebreos 1.3, leo, Hebreos 1.3 dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tomando este texto y otros textos, como por ejemplo Hebreos 8.1, que dice: ahora bien, el punto principal del que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y sigue otro texto parecido, Hebreos 12.2. La pregunta que hace este pastor es:
si Jesús entra al santuario después de 1844, ¿cómo explicamos entonces Hebreos 1:3, que es el texto que acabo de leer, ¿no? Habla acerca de que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, essa pergunta é muito importante, um pouco complexa, porque tem quantidade de lados, pero vamos, em pouquitas palavras, tentar aclarar esse assunto. Em primeiro lugar, dentro da igreja, nós outros temos duas linhas de interpretação. Aqueles que hablam simplesmente de haver no cielo faces na administração de Cristo, como se o santuário celestial tivesse simplesmente apartamento, um compartimento simplesmente, e duas faces. E esta ideia é pouco mais fácil para aclarar o texto e a pergunta que foi hecha por el pastor. Pero há uma tendência muito forte do período depois de Desmond Ford. Bueno, as 28 crenças fundamentais hablam de faces também, de passo, para agradar a um grupo e ao outro também, e não entrar nesta discussão. E isso tu sabes que é aceitável. Há faces, sim. Pero a pergunta é, además de fases, há dois compartimentos também? Não sei se usa em castelhano a palavra compartimento ou apartamento. Sí. Compartimento, ok. Sí. Então, mira, a tendência é nós de creermos que há dois compartimentos, como Helena de White lo planteou e todos os pioneiros lo poniam também. E até alguns autores não adventistas falam disso. Um famoso alemão, Goppelt, habla também dessa questão. Como o santuário dela terrenal poderia ter dois compartimentos e foi uma cópia do celestial se o cielo não lo tinha. Então, ele é um dos maiores especialistas em tipologia. Mira, eu creio que há dois compartimentos, assim como Gerhard Hazel, Richard Davidson e outros mais. Agora, como queda esta questão de la diestra de Deus? Há que acordar-se que esta expressão, diestra de Deus em grego, é endexia, que significa, é um término que vem é uma expressão real. Tu tenias, por exemplo, um rei aqui e um corregente, ou uma outra pessoa junto com ele. Isto pode ter a ideia de proximidade geográfica, onde muitas vezes esse corregente estava junto com el rei, el soberano em seu trono, ou muitas vezes não. Muitas vezes o rei estava em la capital do império e o corregente estava em uma província do império e todavia estava em dexia, ou seja, à destra dele, la mão direita. Pode ser uma ideia geográfica ou de status, ou de condição. E eu creio que nesse sentido é que na epístola a los hebreus é usado esta questão de que está com o mesmo poder, como tu tens em Filipenses, que diz que Jesus vino, se humilhou e depois foi entronizado outra vez. Agora, há um outro ponto. Em la sequência do santuário, e isso não é simplesmente uma invenção adventista, hasta a estrutura do Apocalipse camina mais ou menos nesta direção. Se tu lês o final do livro El Deseado de Todas as Gentes, o início do livro Hechos de los Apóstoles e também o livro do Apocalipse, tu vas ver que Jesus ressuscitou el domingo, quedou 40 dias em la tierra, ascendeu ao cielo, e então tu tienes la descripción
del proceso de entronización de Jesús, la ceremonia de dedicación del santuario, cumpliendo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y que tomó como unos 10 días, que él fue delante del Padre. ¿Te acuerdas que Elena de White habla bien clarito? Jesús llegó al cielo, los ángeles querían adorarlo, pero él dijo no, no todavía. Él fue a presença de seu Padre, apresentou seus sacrifícios e dijo, mira, a justiça está satisfecha. E então o Padre apresenta a Jesus delante de las hostes celestiales, de los ángeles, e diz, mira, a justiça e o amor estão juntos, o sacrifício foi pleno, aceptável a la justiça de Deus. ¿Te acuerdas que Jesús pagó el precio de nuestro resgate, no al diablo, que no hay nada, porque él es un usurpador, pagó a la justicia de Dios. Eso no te puedes olvidar jamás. Senão ingresas en una herejía de pagar al diablo. Ahora, el diablo no merece nada. Ahora mira, y entonces el Padre dice que todos los ángeles lo adoren. Y entonces, como un sello, una comprobación, vino el Espíritu Santo en el Pentecostés. Entonces, tú vas a ver ali que hubo una ceremonia de entronización. Y hasta después tú vas a ver que Esteban mismo, en su visión antes de su muerte, él dijo, mira, yo vi al Hijo, a Cristo delante a la diestra del Padre o de Dios. Entonces, en su visión. Entonces, puede ser este cumplimiento y después Jesús quedó en lugar santo y el Padre en lugar santísimo, pero como yo presenté en el inicio de mi presentación aquí, yo creo mejor que los dos estuvieran juntos en el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar santo del año 31 hasta el año 1844, y los dos, padre y hijo, fueron a la sala de juicio en 1844. Tú podrías decir lo siguiente, pero mira, caramba, entonces si hay un lugar santísimo en el cielo, ¿cómo puede haber un lugar más santísimo do que onde está Dios? Esas son expresiones que se usan. Algunos dicen también, pero en el libro de Hebreos tú tienes cantidad de alusiones al lugar santo de los santos o santísimo. ¿Te acuerdas que en el original griego só tienes la expresión santo de los santos en el original solo aparece en el capítulo 9:3. Todo demás é mais santuário. Algumas vezes tem a conotação de lugar santíssimo, algo assim, pero seria los lugares santos, seria a melhor tradução, o santuário para Tarhagia e Tonhagion. Pero el santíssimo solo ali. Então, eu creio que não há problema se tu tomas em conta o que Helena de White também diz em Primeiros Escritos, página 55, que creio que é uma cita olvidada de Helena de White, que não se toma em conta quando se estuda o santuário e que é em harmonia com o texto de Daniel 7 e Ezequiel 1, eu creio. Bien. Pastor, tengo aquí algunas más que van surgiendo, pero bueno, ya hemos llegado al final del tiempo y tengo esta reflexión que hace alguien aquí en línea que podría y merecería tal vez darle alguna respuesta. Pone aquí alguien en línea, en Facebook, sabiendo que la venida del Señor es inminente y muy pronto, me quita las ganas de hacer cosas en mi casa, repararla, etcétera. Y me da depresión vivir con incertidumbre. ¿Qué podríamos decir para poder cerrar esta presentación que nos quedó con un sabor a poco, pastor? Después queremos seguir más, pero respondiendo a esta inquietud que pone aquí algún hermano.
Este es un sentimiento muy típico de los adventistas. Y hay que acordarse una cosa, que muchos dejaron de trabajar, algunos entre los pioneros, porque creían que Jesús iría volver pronto. Y también tú tienes el mismo problema el apóstol Pablo tuvo con las personas de Tesalónica, ¿te acuerdas? Que él habló que nós que quedamos vivos hasta la segunda venida y algunos decidieron, bueno, entonces no vamos más trabajar, no vamos a hacer nada y todo. Ahora, hay una cosa, tenemos que vivir en una tensión. Y esta tensión es cierto que algunos ponen algunas citas de otras personas en la boca de Elena de White que dice que tenemos que vivir como si hoy, como si Jesús volviese hoy y vivir como si él no venisse en 100 años o algo así. Isso não é de Elena de White, pero ela dá esse mesmo conceito, ela planteia, que diz que temos que viver hoje como se Jesus venisse hoje e planear como se Jesus não venisse tão pronto assim. Eu creio que uma resposta boa tu tienes ali em São Mateus capítulo 24, que habla daquele senhor, daquele siervo fiel que estava trabalhando. Então, nós temos que trabalhar e exercer nossas atividades como Jesus não venisse em los próximos anos, pero temos que viver como se ele venisse hoje por uma razão. Tu sabes que tudo que eu tenho é hoje. Eu não tenho mais. O passado passou e não posso trazer de volta. O futuro quizás não vai vir para mim. E eu tenho nós nos preocupamos demasiadamente em excesso com a segunda venida, que por supuesto é nossa esperança como adventistas. Pero eu tinha que me acordar que quizás eu não vou estar vivo na segunda venida. Então, eu tinha que preocupar-me mais com a incertidumbre da vida. Eu estava uma vez com um famoso teólogo de França, Richard Leman. Richard Leman. E ele me disse uma coisa que me gostou muito. Ele disse, mira, Alberto, tu sabes que nós não temos que nos preparar para a segunda venida. Temos que estar preparados. Esse é o ponto. Porque sempre temos a tendência de poner ao futuro. ¿Te acuerdas que cada dia de nossa vida é nossa vida em miniatura? E uma pergunta interessante seria, se minha vida fuera solo o dia de hoje, eu estaria salvo ou não? É que bajo o gran paraguas da existência humana, nós não nos preocupamos tanto com hoje. Pero en la revista Signs of the Times de 1887 hay una cita buena, y hasta el pastor Albin Marrone, quando estava na divisão, pediu que eu hiciera um pequeno vídeo desta cita, e alguns estão por lo menos circulando isto, onde Elena de White diz, viva a vida de fé dia a dia, el mañana não te pertenece. Hoy tú tienes que vivir la vida de oración, hoy tú tienes que someterse a Dios, hoy tú tienes que estudar la palabra de Dios y así por adelante. Y ella dice que no hace sentido tener un tiempo de angustia anticipado. Entonces, y dice, así cumpliremos el propósito de Dios para nuestra vida y seremos una bendición para nosotros y para los demás también. Essa é a atitude, dia após dia. E planear, viver, por supuesto, não é a hora eu vou usar meu ahorro financeiro, meus recursos para comprar, como se Jesus não volver. Aí tu tens uma outra parábola de Jesus, daquele que construiu grandes armazéns e coisas ali, dijo, tonto, tu não sabes que tua vida, tua alma vai ser quitada esta noite? ¿Te acuerdas del texto ali de la Biblia? No, tenemos que vivir la mayordomía cristiana como tendríamos que hacer
pero no vivir en esa obsesión, porque podemos tener un chasco tras otro. ¿Va esta ser la última desgracia de la humanidad? Probablemente no. Pero tenemos que estar listos para la segunda venida. Muchas gracias, Pastor, por haber respondido a nuestras preguntas. Acá el Pastor Gastón suele decir que somos insaciables nosotros. No, no, ustedes son muy misericordiosos. Gracias por su tiempo y por la paciencia también. Gracias, Pastor Ha Gastón. sido un gran gusto de compartir con todos ustedes y me quedo contento de personas de otras regiones de Argentina están con nosotros también, y no solo los pastores, pero también a estos misionarios laicos que están con nosotros y que son el fundamento de las actividades de las iglesias locales mientras el pastor no esté. Y que Dios bendiga a todos ustedes mucho. Y vamos a cumplir la misión del Señor mientras tengamos tiempo de gracia para hacerlo. Queremos cerrar esta programación y queremos pedirle al pastor César Rivero, que es el secretario ministerial de la Asociación Argentina del Sur, que por favor sea tan amable de compartir con nosotros la última oración. Gracias, pastor César. Cómo no. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte de todo corazón, Señor, por esta formación que hemos recibido. Agradecerte, Padre, porque no dejas nada al azar, porque a través del Espíritu Santo, misericordiosamente, has guiado a esta tu iglesia, Señor. Esta iglesia, la iglesia remanente. Y nosotros nos consideramos, Señor, objeto de tu misericordia al estar para tu pueblo, Señor, y para ti, por supuesto. Ahora queremos pedirte, Padre, que nos des un corazón consagrado, llenes de tu espíritu, para realmente ir a tu lado, dependientes de Jesús, llenos del Espíritu Santo, a la altura de lo que tú pides. Pero sobre todas las cosas también, Señor, junto a esta consagración, cumpliendo esa preciosa misión que nos has dejado, para que antes de que venga nuestro Salvador, muchas almas sean rescatadas, Padre. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, pastor. Una feliz y bendecida semana para todos.